O programa Empreender Tecnologias você acompanha todas as semanas aqui na TV Unifev. Já estamos de volta, depois de um breve intervalo. Estamos conversando hoje com o professor mestre Ricardo Aparecido Lúcio Martins, que é graduado em Fisioterapia pela Unesp, fez mestrado em Biologia Oral pela Universidade do Sagrado Coração. Atualmente é docente aqui da Unifev, membro especialista da ASOBRAFIR, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, e fisioterapia em terapia intensiva. É delegado regional do CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é docente das áreas de ventilação mecânica, fisioterapia respiratória, terapia intensiva, fisioterapia desportiva, imaginologia e é coordenador dos cursos de pós-graduação em gerontologia e diagnósticos por imagem. Muito bem. Ricardo, segundo tempo, além dos estágios em diversos órgãos de saúde, os nossos alunos experimentam durante a formação ações de extensão, projetos comunitários, simpósios e atividades práticas. Qual a importância disso na formação dos profissionais da saúde? Ramon, é inevitável hoje, para essa nova geração, que haja essa diversidade de informações e diversidade de estruturação curricular. Então, porque você ficar só em sala de aula, para essa geração, que é uma geração inquieta, é uma geração que tem a informação muito rápida, ela precisa criar interações multidisciplinares e com essa característica que você falou. Então, nós temos que estar em sala de aula? Temos, mas nós também temos que estar lá na praça, com uma atividade comunitária, que o aluno sente na pele qual é a necessidade daquele paciente, porque é o seu público-alvo também. Sem dúvida. Né? Mas ele precisa também estar num simpósio, porque no simpósio nós estamos falando de algo de atualização, algo que o instigue, que o estimule a enxergar toda a dimensão da profissão que ele está abraçando. Então eu proponho a sala de aula, ótimo, mas a sala de aula ficou pequena para essa geração. Então a Unifev ela conquistou essa diversidade, fazendo com que o aluno se capacite, tanto no aspecto teórico, mas também com essas variações. A prática, um exemplo é a prática dentro de uma Santa Casa. Você imagina a diversidade de pacientes que nós temos lá. Sem dúvida. A forma com que é apresentado o atendimento de qualidade, é óbvio, Ramon, que todo o sistema de saúde ele está passando por alguma dificuldade, porque nós sabemos que o SUS está com uma tabela defasada, nós sabemos que isso tem reflexo sobre várias questões. Os custos só aumentam. Só aumentam. Mas o aluno, ele recebe com muito bom olhar a forma organizada, a forma estruturada que esses estágios estão. E eles sabem, quando comparam, porque eles têm amigos fora daqui, eles fazem comparações. E aí eles percebem que estão bem formados. Quando o nosso aluno sai aqui e já consegue um primeiro emprego rápido, quando ele entra numa residência de qualquer área de saúde, nós estamos falando de equipe multiprofissional, quando ele entra numa residência, quando ele entra num curso de aprimoramento onde ele tem bolsa, ele já faz automaticamente esse reflexo. Da onde eu vim? Então essa diversidade forma muito bem esse aluno que começa então a ter a pluralidade prática para que ele tenha uma melhor formação. Né? Sem dúvida. E a gente precisa considerar também que as demandas por saúde aumentaram no nosso país. Muito. Cada vez mais as pessoas que vão a um pronto-socorro, a um ambulatório, querem respostas meio rápidas, né? De profissionais experientes. Sim. E eu acho que essas práticas acabam permitindo que o jovem, no início de carreira, já seja um profissional que oferece esse retorno para a comunidade. Se ele se empenha em toda essa dinâmica, porque existe alguns que não se empenham totalmente nessa dinâmica. Claro. Mas aquele que se empenha, ele se sente seguro e ele sai para o mercado para resolver. Ele não sai do mercado apenas como espectador. Não, ele quer ser um ator proativo dessa nova mudança da área de saúde. Muito legal. Como os conselhos dessas profissões da área da saúde
tem se relacionado com as IES, não só a Unifev, Sim. mas as outras instituições de ensino superior, em relação ao processo de formação dos novos profissionais. Todos os conselhos regionais têm dado diretrizes mínimas de qualidade para que os cursos formem bem os seus pares. Isso nós estamos vendo no Conselho de Farmácia, inclusive agora o Conselho de Farmácia deu uma orientação para que os cursos migrem para a metodologia ativa, ou seja, para o nosso espectador, o aluno ele se envolve cada vez mais na sua formação em parceria com os professores. Isso o Conselho está dando como direcionamento. O aluno se torna quase que co-protagonista da sua formação. Exatamente, isso o amadurece muito rápido e que cria uma certa independência dele, né? E é o que se espera desse profissional. A fisioterapia também, o conselho de fisioterapia, conselho de nutrição, inclusive eu entrei em contato agora com vários conselhos, porque nós estamos oferecendo uma pós-graduação, depois nós vamos falar disso, mas efetivamente, Ramon, todos os conselhos falaram unanimemente. Eles estão dando orientações e diretrizes para que todos os cursos criem uma espécie de isonomia de conhecimento e faça com que esses profissionais saiam com qualidade. Porque há um temor do passado que, em função dessas crises, os cursos enxugassem a sua grade curricular, os cursos descaracterizassem a formação. Mas com muito respeito, obviamente, porque os conselhos, eles não têm gerência acadêmica. Sem dúvida. Tá certo? Sem dúvida. Eles apenas fazem sugestões, mas eles estão já entendendo que as estruturas deles ajudam muito no empreendedorismo, ajudam muito no entender como é que esse jovem consegue vencer o mercado com uma melhor capacitação, então ele enxerga o futuro da profissão com mais facilidade. Então ele dá diretrizes, não diretrizes curriculares, mas sugestões, e todos os conselhos estão fazendo esse papel. Eu acho positivo, não há uma interferência, veja bem, sim, mas há umas sugestões, e essas sugestões estão sendo, pelo menos assim, não acatadas, né, de uma forma imposta, né, de imposição, mas todos os cursos estão vendo realmente que o crescimento das suas profissões tem que estar junto com o crescimento acadêmico. Muito bacana. Agora, Ricardo, além da graduação, naturalmente, a Unifev oferece também os cursos de pós-graduação. Sim. Que era o que você disse que falaria agora. Então, quais são esses cursos no momento e por que eles são importantes para a formação dos profissionais da saúde? Ramon, aqui vai um conselho muito forte para os nossos graduandos. Hoje nós estamos falando sobre profissionalização. Nós não estamos falando sobre algo que vai se esperar que ele saia da faculdade, né? Não, ele tem que resolver problemas. Ele precisa estar se fortalecendo com relação a isso. Então a instrução teórica, a capacitação prática e essa migração positiva para a pós-graduação lhe dá independência profissional. Então nós temos que fazer com que esse jovem entenda que para ter autonomia na profissionalização, na profissão, ele precisa capacitar-se cada vez mais. Sem dúvida. E é um desafio. Então, é um empreendimento na própria trajetória profissional. Isso já está claro. A medicina tem nos ajudado a enxergar isso durante muitos anos. Porque há já dentro das características, né, do médico as suas especializações, as suas expertises. E cada profissional desse grupo da área de saúde, quer seja fisioterapia, quer seja enfermagem, quer seja nutrição, terapia ocupacional, quer seja essas áreas que efetivamente estão num crescente, os alunos precisam migrar para uma área em que eles se debrucem. E aí nós estamos falando de uma especialização. A especialização, ou a pós-graduação, como os nossos telespectadores podem entender, ele então faz um foco, uma fatia de mercado e se debruça nele para que ele se torne alguém extremamente interessante para o mercado, porque é aquele profissional que vai garantir a melhor resolução de qualquer problema que aquele paciente tenha. Só que ele também abre a mente dele para as questões de atualização terapêutica,
as questões que envolvem muitos recursos técnicos podem ser melhorados porque ele tem uma visão nova de mercado. Então ele pode criar novos protocolos de atendimento, ele pode criar novas áreas tecnológicas com aquela sua visão hoje moderna, né? Porque hoje o jovem tem essa visão moderna. Então ele, na visão moderna, ele pode criar aplicativos que sejam úteis para as áreas que ele atua. Ou seja, Ramon, não há como negar. A pós-graduação hoje ela é fundamental. A graduação ela é importante, óbvio, mas a pós-graduação se tornou essencial para que esse aluno bata asas com qualidade junto à profissão dele. E aqui nós estamos oferecendo... Olha, as pós-graduações clássicas, né, da área de enfermagem, por exemplo, a urgência e emergência, né, nós já estamos com mais de 6, 7 turmas formadas, estamos indo a passos largos, porque exatamente por essas parcerias que nós temos, né, então a urgência e emergência já é bastante consagrada, mas nós temos na área de farmácia, nós temos na área de nutrição, temos a área de fisioterapia também, que oferece essas pós-graduações na área de reabilitação. Nós temos uma área agora, que é uma área extremamente interessante pela realidade de mercado, que é a gerontologia. A gerontologia ela é multiprofissional e ela está com essa ânsia de um mercado voltado à terceira idade, voltado ao público idoso, então nós estamos oferecendo isso para que ele consiga se capacitar a isso. Mas já temos a área de diagnóstico por imagem, como nós dissemos, né, antes, que é uma pós-graduação específica para o biomédico na área de ressonância magnética, tomografia computadorizada, medicina nuclear. Nós estamos inserindo esse profissional. Tanto é que esses 2 profissionais que você viu em São José do Rio Preto saíram daqui. Exato. Então nós estamos com essa visão de que a área de saúde pode ter um leque interessante, mas nós estamos oferecendo áreas novas. Por exemplo, a área de estética facial e corporal. É um curso multiprofissional, né, que vai apresentar uma qualificação interessante aos profissionais, tanto da biomedicina, da farmácia, da fisioterapia. Estamos oferecendo também uma pós-graduação bastante interessante, que é a parte de administração em saúde, né? Que obviamente que entra na área de administração de humanas, mas faz com que esse profissional da área de saúde se capacite também. E é uma MBA interessante nesse contexto da saúde. Agora, a mais nova, né, que nós vamos propor, que é a área de holística, que é a acupuntura e a medicina tradicional chinesa. Muito bacana. É muito interessante, já corroborando, já indo em encontro com uma política pública que está relacionada ao Ministério da Saúde, né? Nosso Ministério da Saúde estabeleceu as práticas integrativas junto ao Sistema Único de Saúde. Então, práticas integrativas envolvem a acupuntura, a medicina chinesa, a fitoterapia, a yoga, as áreas ditas alternativas, antes já não são mais alternativas, são realidades e podem ser úteis dentro desse contexto de saúde pública, né? Então, como as práticas integrativas são realidade do SUS, então nós ampliamos agora uma pós-graduação como se fosse essa característica das práticas integrativas, só que vamos falar de acupuntura e medicina tradicional chinesa, também no âmbito multiprofissional, né? Então você vê enfermagem, farmácia, fisioterapia, biomedicina, nutrição. Nós temos um leque bastante interessante de oferecimento para essas capacitações, né? Muito bom. Ricardo, finalizando o programa, o que você diria para os jovens que aspiram por um futuro promissor em relação à empregabilidade na área da saúde? O que você diria para eles? Nós estamos com o mercado aquecido. Eu quero falar uma coisa, Ramon, que nós temos um sistema único de saúde positivista. Nós temos um sistema de saúde que está em crescente. Obviamente que nós estamos com um mercado, né, que também sentiu o impacto dessa crise. Então nós temos uma lacuna, em muitos casos, de pessoas que ou perderam seus empregos ou que o sistema único de saúde não os supre adequadamente, eles querem migrar para o particular, para o privado. E às vezes o privado é muito caro. Existem hoje uma fatia de mercado que está com essa lacuna. Hoje estão sendo formadas as clínicas populares. Quem são essas clínicas populares?
São clínicas que oferecem desde consultas, prestação de serviço na área de saúde e exames que vão variar de preços pequenos até preços intermediários. Por exemplo, um exame de sangue, uma glicemia, pode custar de 5 a 10 reais. Né? Um exame de imagem, que pode custar aí de 60 até 120, no máximo 400 reais. Nós estamos falando de exames laboratoriais que estão numa faixa entre 40 e 120 reais. Consultas médicas, consultas com fisioterapeutas, com dentistas, que estão nessas faixas mais populares. Por quê? Ou eles não conseguem pagar os planos de saúde convencionais, ou eles não conseguem encontrar no Sistema Único de Saúde uma coisa que o supra. Então existe esse lado intermediário que tem aberto uma proporção de mercado interessantíssima. E o jovem precisa entender isso, porque ele, como fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, dentista ou médico, ele pode entrar nessa nova realidade de mercado, que é um mercado privado, mas com preços convidativos a uma categoria que é intermediária aí, na classe C, a classe D, que tem uma dificuldade, às vezes não encontra um sistema único de saúde tão estruturado. Não é o nosso caso, viu, Ramon? Eu estou falando de cidades aí de médio e grande porte, por exemplo, essas faixas de cidades de 400, 350, 400 mil habitantes, essas clínicas já estão em realidade. Perfeito. Agora, por exemplo, nós temos aqui clínicas de repouso na área de idoso, nós temos casas de repouso, asilos na área de idoso, clínicas que oferecem uma realidade diferente de acolhimento desse idoso, que pode ser uma área de mercado muito promissora para o nosso jovem empreendedor. Mas, além disso, nós temos academias que podem ser adaptadas para a mulher, para o idoso, para pacientes cardiopatas ou pneumopatas, no sentido privado. Nós temos oferecimento, por exemplo, de hotéis, acompanhantes para idosos dentro de atividades de lazer. Nós temos um leque muito grande, Ramon, que pode ser visibilizado por esse jovem, mas que também é uma realidade importante que ele precisa mergulhar. Porque muitos deles não querem entrar no convencional, nos trabalhos convencionais, se sentem empreendedores. Então eu acho que é uma grande fatia de mercado, isso que nós colocamos para você. Fora isso, existe o setor público sempre contratando. Bom, aí esse é natural que está aquecendo. É natural, né? E esperamos que nós tenhamos um país agora com uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, né? E nós temos realmente uma grande chance em 2018 garantirmos essa estabilidade, né? Que nós temos uma nova concepção política, de repente nós vamos ter aí uma eleição que nos dê essa segurança administrativa e política. Isso tudo gera confiabilidade e segurança de mercado. Verdade. E vamos empreender, porque empreender é a mola mestra desse país que está crescendo e que precisa ter uma visão de mercado bastante clara, né, e bastante promissora. Muito legal. Ricardo, extremamente positiva a sua participação hoje no programa, Obrigado. Principalmente pela quantidade de esclarecimentos que acaba trazendo para a nossa população, Sim. Né, que tem uma preocupação e que usa a saúde, né, frequentemente, e ver todas essas coisas acontecendo aqui em Votuporanga para nós já é maravilhoso. Exatamente. Né? Mas imaginar que o futuro pode ser melhor ainda... Opa, nós estamos... É uma felicidade, né? Não só como profissionais da saúde, mas como munícipes, né? Estou há 15 anos na cidade, né? E tenho visto a olhos claros, né, que a nossa cidade ela floresce e muitas pessoas de fora perguntam, mas o que Votuporanga tem de diferente? Eu tenho certeza que é o nosso povo, que é as pessoas de liderança que gostam daqui, são apaixonadas por Votuporanga. Sem dúvida. E isso faz com que essa cidade, Ramon, seja um exemplo não só para a nossa região, mas nós já somos exemplos para o país em muitas das coisas, inclusive na área de saúde. Legal. Valeu sua participação, um grande abraço. Obrigado. Um abraço para você também que acompanhou o programa de hoje, que eu tenho certeza que gostou e aprendeu muito. Já convido para a próxima semana. Não deixe de sintonizar conosco aqui no canal 53.1 para assistir na próxima semana o programa Empreender Tecnologias. Um abraço. Ótima semana para você. Tchau.